30 dias longe do meu mercadinho. O meu mercadinho funcionou 30 dias sem eu estar por perto. Felipe, mas por que isso aconteceu? Como que você fez para o seu negócio funcionar sem você estar por perto? Eu vou responder essas perguntas nesse vídeo. Eu te convido para você assistir esse vídeo até o final. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. E aqui no meu canal eu compartilho experiências do meu negócio, do meu mercadinho com vocês. Eu quero agradecer a cada um de vocês que já são inscritos aqui no meu canal. Se você está aqui pela primeira vez, eu peço que se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações sempre que eu postar vídeo aqui no canal. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua crítica, o seu elogio, isso é muito importante para mim. Felipe, mas por que você ficou longe do seu mercadinho por 30 dias? Como que você fez para isso funcionar? Bom, é o seguinte, no momento que eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 17 de julho de 2020. No mês passado, no mês de junho, a minha mãe descobriu que estava com cisto na cabeça e precisou fazer uma cirurgia de urgência. Eu falei, cara, eu preciso estar do lado da minha mãe nesses momentos. Eu não pensei duas vezes, porque há 15 anos atrás, a minha mãe passou por esse mesmo problema. E naquela época, eu era criança, eu tinha uns 10 anos de idade, então eu não pude acompanhar ela naquele momento. E naquela época foi uma cirurgia também complicada. Ela descobriu que também estava grávida de 3 meses, então tinha todo um risco, mas graças a Deus deu certo. E agora, 15 anos depois, voltou o cisto, mas só que em outro lugar. Voltou no cérebro, que é mais complicado ainda. Então eu falei, cara, eu preciso ficar próximo da minha mãe. Abalou os meus irmãos, a minha família, ficou todo mundo preocupado. E eu falei, cara, eu preciso ficar do lado da minha mãe nesse momento. Eu preciso passar a minha positividade, eu preciso dar forças para ela nesse momento. Então eu organizei tudo e fui. E o bem louco de tudo isso é que para tudo tem um propósito. Para tudo na nossa vida tem um propósito. Porque bem no momento que a gente está evitando o contato, bem no momento que a gente está evitando sair de casa, a gente está só fazendo o necessário, que é trabalhando para trazer o nosso sustento para dentro de casa. Eu fui para um lugar que, cara, as pessoas estão evitando, que é o hospital. E no hospital, onde a minha mãe fez a cirurgia, no Hospital Metropolitano de João Pessoa, ainda tem, né, a tenda do tratamento do Covid no estacionamento lá do hospital. Então, bem nesses momentos, a minha mãe ficou doente e eu precisei ficar perto dela. Em nenhum momento eu sei que foi um risco que a minha mãe estava correndo, mesmo pela cirurgia que já era de risco e também pela pandemia, pelo coronavírus, mas eu não pensei duas vezes, como eu falei anteriormente, e fui ficar ao lado dela. Eu pedi forças a Deus nesses dias. Aliás, todos os dias eu agradeço a Deus por cada momento, cada dia, mas nesses dias eu pedi forças a Deus para me enfrentar essa dificuldade. E cara, eu posso falar para vocês que nesses dias eu aprendi muito. Eu trouxe um aprendizado daqueles dias que eu passei naquele hospital próximo da minha mãe. Primeiro, a primeira coisa que eu aprendi foi que eu tenho que parar. Às vezes as pessoas reclamam. Eu reclamo às vezes porque tá frio, porque tá calor, que trânsito. Não, e quando eu estava ali no hospital, estava vendo um sofrimento ali de uma pessoa que a gente ama, tomando 10 injeções por dia, injeções na barriga. Às vezes minha mãe pensava estava desejando, olha só, às vezes minha mãe estava desejando comer um pãozinho com manteiga, um pãozinho com queijo e não podia, porque estava no tratamento. E cara, isso me fez pensar muito, 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 porque eu fiquei ali 5 dias em um hospital vendo o bem louco que no primeiro dia que eu cheguei lá no hospital, eu fui pegar o elevador e uma mulher entrou chorando porque ela tinha perdido o marido dela. Então olha só como que isso já me impactou. Bem no início que minha mãe ia fazer uma cirurgia, a minha mãe fez a cirurgia dia 19 de junho. E eu vi essa cena de uma mulher chorando porque perdeu o marido dela. Então isso já me abalou um pouco, porque, cara, a minha mãe vai passar por uma cirurgia de risco. Então isso me deu sabe, me tremeu um pouco, mas eu estava confiante. Eu coloquei nas mãos de Deus e deu tudo certo no final. Mas isso a minha mãe, quando eu cheguei, quando eu abri a porta do quarto, que minha mãe me viu, ela quis começar a chorar e falou o seguinte: Felipe, eu queria muito te ver nesse momento, mas eu não queria que a gente se encontrasse nesse hospital. Eu falei, mãe, mas para tudo na vida tem um propósito.
e eu vim aqui para dar forças para a senhora e não foi para a gente ficar se lamentando. Então, olha só, antes da minha mãe fazer a cirurgia, em nenhum momento eu deixei ela falar da cirurgia, em nenhum momento eu deixei ela chorar, de se desanimar, porque poderia ficar com sequelas, em nenhum momento. Eu sempre estava conversando o assunto da nossa família, do meu filho, do outro neto dela, que é o filho do meu irmão, meu sobrinho. Então eu estava passando forças para ela, eu pedi forças a Deus para me dar forças para ela naquele momento. Cara, mas eu posso falar para vocês que no dia da cirurgia eu desabei. Quando a minha mãe entrou para aquela sala de cirurgia, quando a minha mãe entrou, quando vieram buscar a minha mãe para fazer a cirurgia, eu não me segurei. Até minha mãe, antes de entrar para a cirurgia, ela viu que eu chorei, eu fiquei bem abalado naquele momento, porque, cara, é uma coisa muito louca. A gente só sabe mesmo quem passa por isso. Quando a gente passa por uma situação que você pode perder uma pessoa que a gente ama, isso é uma coisa que é muito ruim passar por essa situação, mas como eu falei para vocês, a gente começa a dar valor a pequenas atitudes, a pequenas palavras, a coisas simples da vida, a momentos simples da vida, que a gente está ao lado das pessoas que a gente ama. E a gente tem que falar, você tem que falar, eu tenho que falar para as pessoas que a gente ama, quando as pessoas estão em vida, quando as pessoas estão podendo nos ouvir, nos ver, porque não adianta nada eu deixar falar para uma pessoa que eu amo, depois que está morta, depois que ela não pode mais me ouvir. Então, cara, a gente precisa dar valor a esses momentos. Então, eu passei por esses momentos, eu sei que foi um aprendizado, eu precisava passar por aquilo para eu me tornar mais forte. Então, aqueles momentos que eu fiquei ali com a minha mãe, eu comecei a entender que, cara, a gente precisa dar valor a cada momento que a gente está com as pessoas que a gente ama. Então foi isso que eu fiz quando ela estava antes da cirurgia, e depois que ela saiu da UTI, cara, nossa, foi muito bom. Antes foi uma aflição e depois que deu tudo certo foi só alegria. Bom, agora vem a parte do mercadinho. Como que eu fiz para deixar o meu mercadinho funcionando aqui? Como que eu fiz? Olha só, eu sempre costumo dizer para vocês, quando eu tenho oportunidade, eu sempre costumo dizer que você tem que criar uma estrutura para o seu negócio, porque a qualquer momento você pode passar por turbulências, o seu negócio pode passar por dificuldades, uma coisa que você não está esperando. Isso que aconteceu comigo há um mês atrás, eu não estava esperando, eu tive que fazer uma coisa que não estava nos meus planos. Então isso pode abalar um negócio se você não estiver preparado. Por que que isso pode abalar o negócio? Porque olha só, eu precisei sair daqui às pressas. Eu precisei trazer outra pessoa para cuidar do meu filho. Eu precisei pagar hora extra para mais um funcionário. Então isso tudo abala um negócio. Se eu não estivesse preparado, olha só, se eu não tivesse preparado nesse momento para ir para Paraíba, como que eu ia fazer? Eu tinha que escolher, eu ia fechar o meu negócio ou ia cuidar da minha mãe. Então olha só como que eu ia ficar em uma grande dificuldade se eu não tivesse criado uma estrutura para o meu negócio. Felipe, mas como assim criado uma estrutura? Eu sempre falo, eu sempre bato nessa tecla. Você tem que trabalhar, mas você tem que fazer uma reserva para o seu negócio, porque a qualquer momento você pode precisar. Eu gastei com passagem, você sabe muito bem que eu gastei com passagens aéreas, e quando você compra uma passagem aérea com poucos dias, você gasta, as passagens ficam muito caras. Então eu precisei trazer a minha cunhada para cuidar do meu filho, eu precisei pagar hora extra, então tudo isso gerou um custo para mim. Então quando gera um custo, isso eu tive que tirar de algum lugar. Então olha só, vai que eu não tinha esse dinheiro, eu teria que fazer empréstimo no banco, eu teria que tomar emprestado com alguém, eu teria que, enfim, eu ia fazer uma coisa que futuramente ia sair do meu controle. Poderia, nesse momento, não afetar tanto, mas quando chegasse as datas de eu pagar o dinheiro que eu tinha tomado emprestado, isso ia dar uma desestabilizada no meu negócio. Então, ficou o meu irmão aqui, ficou tomando de conta, ficou responsável pelas compras, a minha esposa veio. Então isso só foi possível porque eu preparei uma estrutura, uma equipe, e eu estava preparado para
enfim, para uma turbulência como essa que eu passei agora. Então, muitas das vezes, quando uma pessoa não está preparada, quando uma pessoa faz um negócio de qualquer jeito, quando uma pessoa trata um negócio com amadorismo, faz um negócio de qualquer jeito, às vezes não está preparado para esses momentos e acaba que quebra. Quando passa por problemas familiares, como eu passei, acaba quebrando o negócio porque não estava preparado. Então, é isso que eu sempre falo para vocês. Você tem que preparar o seu negócio, você tem que criar uma estrutura para você estar preparado para passar por turbulências. Porque o negócio não é mil maravilhas. Eu posso estar bem hoje, o meu negócio pode estar funcionando normal, mas de repente, sei lá, o que aconteceu comigo foi problema de saúde, mas de repente pode queimar uma geladeira, de repente pode quebrar o seu carro, de repente pode, sei lá, acontecer qualquer problema e você tem que estar preparado para isso. Então, o meu negócio, quando eu comecei, eu não entendia quase nada, eu não entendia nada de negócio, mas hoje eu entendo que para o meu negócio funcionar, ele não pode funcionar no risco, ele não pode funcionar no fio da navalha, a qualquer momento ele pode fechar, não. O meu negócio tem que estar preparado para passar por turbulências, passar por crise e estar muito preparado para conseguir elevar o meu negócio a um nível que eu possa crescer cada vez mais. Então, eu achei muito interessante compartilhar com vocês isso que eu passei o mês passado. Isso que eu passei o mês passado é bom, isso que eu passei no mês de junho. Então, isso foi, eu entendo que foi mais um aprendizado que eu levo para a minha vida. Então, isso foi mais um aprendizado que eu levo para o meu negócio, que eu cada vez mais entendo que eu tenho que estar preparado para qualquer problema que venha acontecer. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte: faz o seu negócio, mas cria uma reserva. Tem um dinheiro ali separado que é do seu negócio. Não mexe naquele dinheiro. Esteja sempre preparado para o que der e vier no seu negócio. Fechou? Olha só, eu tenho um convite para te fazer. Se você não me segue lá no Instagram, eu vou deixar o link para você aqui embaixo, para você me seguir. Eu criei um canal no Telegram e lá no canal Telegram eu compartilho sacadas instantâneas, o que eu estou pensando no meu dia a dia. Aqui para gravar esse vídeo eu precisei escolher o tema, editei o vídeo, e lá no canal do Telegram não. Eu mando áudio, o que eu estou pensando do momento, algumas coisas que aconteceu no meu dia a dia, eu posto lá o que aconteceu no mercadinho, algumas estratégias extras, e é isso aí, o convite está feito. Muito obrigado por você assistir esse vídeo até o final. Forte abraço e fica com Deus. Fui!